Hoje a gente vai falar sobre tubos de coleta e anticoagulantes. Eu sou a Isa, biomédica e mestranda em Ciências Aplicadas à Saúde e vou te explicar tubos de coleta e anticoagulante em poucos minutos. A primeira coisa que eu quero falar com você é a respeito da ordem dos tubos de coleta. Essa ordem ela deve ser seguida para que não aconteça contaminação. No meu lugar de trabalho de estágio faz diferente. Então, infelizmente, estou fazendo errado, tá? Qual que é a ordem certa? Aqui está faltando ainda um tubo. Eu não tenho o de tampa cinza, mas a ordem é a seguinte. Primeiro de tudo, se tiver pedido para hemocultura, a hemocultura deve ser coletada primeiro. Depois vem tubo de citrato, tampa azul, citrato de sódio. Depois vem tubo de soro, da tampa amarela ou vermelha, laranja. Depois vem o tubo de heparina, de tampa verde. Tubo de EDTA, de tampa roxa. Depois vem o tubo de fluoreto, é o último aqui, tá? E ele tem a tampa cinza. Essa é a ordem correta dos tubos quando a gente vai fazer coleta. Por que tem hemocultura primeiro? Hemocultura, primeiro, não é todo lugar que tem coleta para hemocultura, geralmente é algo mais hospitalar. Então, se você trabalha ou faz estágio em um laboratório que não tem alguma ligação com o hospital, provavelmente você não vai realizar esse tipo de coleta. A hemocultura é um cuidado muito especial para não acontecer contaminação, porque a gente vai semear essa amostra depois lá na microbiologia, e o ideal é que não aconteça contaminação. Então, é a primeira. Se tem pedido para hemocultura, deve ser coletada primeiro e depois a gente vem nessa ordem dos tubos, correto? Agora que você entendeu por que existe uma ordem a ser seguida e qual é a ordem correta dos tubos, vamos entender quais são os anticoagulantes presentes em cada tubo e quais exames são realizados em cada um. Seguindo a ordem, então, vamos começar pelo tubo de citrato de sódio. Citrato de sódio é o nome do anticoagulante presente aqui nesse tubo de tampa azul. E para que serve esse tubo de citrato? Aqui a gente vai colher sangue para exames que são testes da coagulação. Então, TAP, TTPA, você vai coletar no tubo de tampa azul que contém o anticoagulante citrato de sódio. Tubo de tampa amarela. Esse tubo, ele não possui nenhum anticoagulante, porque aqui a gente vai obter o soro do paciente. E quais exames a gente vai precisar do soro? A maioria dos exames bioquímicos, tá? Então, testes de função renal, ureia, creatinina, ácido úrico, função hepática, TGO, TGP, fosfatase alcalina, GGT, bilirrubinas. A maioria dos testes bioquímicos, a gente precisa do soro. E também aqueles testes rápidos, geralmente a gente também pode usar o soro como amostra. Então, aí a gente vai colher em tubo de tampa amarela, mas também pode ser vermelha, laranja. Não pode conter anticoagulante aqui, certo? Próximo tubo é o tubo de tampa verde, que possui como anticoagulante a heparina. Esse tubo é geralmente utilizado para exames de emergência. Então, aqui você vai coletar, por exemplo, sangue para fazer uma troponina, dedímero, lactato. Exames de urgência, geralmente a gente coleta nesse tubo aqui. Tubo de EDTA, da tampa roxa, ele é muito bonitinho, não é? Fala a verdade. Esse aqui talvez seja o mais conhecido. É o que a gente utiliza para coletar sangue para fazer hemograma. É o tubo de EDTA. Então, na hematologia, o que mais vai ter é esse tubo de tampa roxa que contém o EDTA, é um anticoagulante que preserva a morfologia das células, então é muito utilizado na hematologia. Aqui eu já vou me adiantar e falar sobre o tubo de fluoreto, porque como eu não tenho ele aqui para exemplificar,
O tubo de fluoreto, geralmente, ele é associado fluoreto mais EDTA, porque aí o fluoreto tem a função de inibir a glicólise e o EDTA tem a função de não coagular o sangue. Esse tubo de fluoreto, ele é utilizado para testes de glicemia, mas não é em todo lugar que tem esse tubo. Isa, se não tem esse tubo, qual que eu vou utilizar então para os testes de glicemia? Glicemia em jejum pode ser coletada no tubo de soro. Se tiver hemoglobina glicada, a hemoglobina glicada geralmente é coletada no tubo de EDTA, tá? Infelizmente não tenho aqui o tubo de fluoreto para mostrar, para ficar completo, né, os 5 tubos, mas esses são os anticoagulantes e os exames que a gente vai analisar em cada tubo. Outras considerações importantes. Você sabe a diferença de soro e plasma? Essa é uma diferença importante que a gente precisa saber na ponta da língua. O soro, ele é obtido em tubo que não tem anticoagulante. Ou seja, você vai coletar o sangue e ele vai coagular. Então, os fatores da coagulação que existiam ali vão ser todos consumidos para formar aquele coágulo. Já o plasma, ele é obtido em tubo com anticoagulante. Ou seja, o sangue não vai coagular e vai acontecer a preservação dos fatores da coagulação que existem ali. Outra coisa muito importante que você precisa prestar atenção é a marcação de cada tubo. Olha aqui, por exemplo, essa é a marcação do tubo de heparina. Esse aqui você precisa coletar sangue até chegar nessa marquinha aqui. O tubo de EDTA, ó, ele é menor, a marquinha tá aqui. Você precisa sempre chegar o mais próximo possível dessa marcação. Não pode nem passar, nem colocar sangue de menos, porque vai acontecer uma desproporção entre a quantidade de sangue e a quantidade de anticoagulante. Então, muita atenção nessas marcações de cada tubo. Ficou claro? Eu espero que você tenha gostado da explicação. Tem muito mais sobre esse assunto lá no Guia Prático de Bioquímica Clínica. Vou deixar o link aqui embaixo para você. Também vou deixar o link das minhas redes sociais e a playlist onde eu estou documentando toda a minha jornada no mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde. Não esquece de curtir esse vídeo, comenta aqui se ficou alguma dúvida e até a próxima. Um beijo!